Boa noite, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Estamos aqui mais uma vez para o nosso momento com Deus. Esperamos que nesta noite o nosso Deus esteja falando ao meu e ao seu coração, ministrando a palavra do Senhor a cada um de nós. Já quero dar então as boas-vindas aos irmãos que já estão se conectando conosco. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs neste momento, nesta noite. Esperamos que, de fato, o Senhor Jesus, Ele continue a nos abençoar. Nesta noite fria, gostosa, para cada um de nós, momento de ficar bem juntinho. E é muito mais fácil ficar em casa, num tempinho como esse. Mas nós vamos agradecer a Deus por estarmos com saúde, por estarmos hoje mais uma vez na sua presença e louvar ao Senhor, porque o nosso Deus tem feito maravilhas no meio de nós. Nós vamos então colocar uma canção, enquanto os irmãos estão se conectando conosco, nós vamos ouvir uma canção. Se você conhecer, você pode aí na sua casa louvar ao Senhor. É uma canção da Léa Mendonça, que fala Eu e a Minha Casa. Vamos louvar ao Senhor. Nenhuma arma preparada contra a minha família vai prevalecer. Aleluia! Daqui a minha casa não seja tal para com Deus. Boa noite, Márcio. Bem-vindo. Deus abençoe. Comigo uma aliança. Paz para Marília. Deus abençoe. Bem-vinda. Serei salvo eu e a minha casa se eu obedecer. Preste atenção na letra dessa canção. Muito bonita. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu
sempre nos acode, né? Deus sempre é fiel. Meus irmãos, nós vamos orar nesse momento. Aos irmãos que chegaram um pouquinho depois do nosso início, quero dar as boas-vindas, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse tempo precioso, ó Deus, onde podemos compartilhar a Tua palavra com os nossos irmãos e irmãs. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos no Senhor, de podermos, ó Deus, proclamar o Evangelho do Senhor às pessoas, e também, é claro, ó Deus, ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Ó Deus, nesse momento especial, momento com Deus, queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos proporciona, Deus, tempo também precioso com os nossos irmãos, onde, ó Deus, através das transmissões, podemos, ó Deus, manter comunhão uns com os outros e também com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. A Tua palavra, ela vem impactar o nosso coração, de maneira que nós aprendamos e pratiquemos a Tua palavra no nosso viver diário. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, ontem nós falamos sobre família, estamos falando nesse mês sobre família, e você vai lembrar que eu disse ontem que nós estamos falando baseado naquele cada dia desse mês, cada dia do mês da família, que é um produto produzido pela LPC, Luz para o Caminho. Então, hoje, vamos falar, nós falamos ontem que a família é lugar de oração, baseado na vida de Jó, né, que orava, que intercedia e que santificava os seus filhos. E hoje vamos falar que a família é lugar de servir a Deus. E para isso, vamos usar o texto que está lá no devocionário, que é o de Josué, capítulo 24. Então você pode, por favor, abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler, são apenas 2 versículos, o versículo de número 14 e o versículo 15, tá bom? Então, Josué, capítulo 24, leremos o 14 e o 15. E nesse texto vamos ler na versão da Bíblia King James, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Vou repetir esse texto que todo mundo já conhece. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, esse texto de Josué é muito importante para falar um pouquinho sobre as nossas famílias nesses dias de hoje, porque a família é de fato o lugar de servir a Deus. A família é o lugar da diaconia entre os membros da família, é o lugar de serviço entre os membros da família, é o lugar de servir ao próprio Deus entre os membros da família. Então nós precisamos realmente entender o contexto que Josué estava vivendo naquele tempo. Josué, como vocês sabem, foi encarregado de fazer o povo entrar na terra prometida por Deus, terra que manava leite e mel, substituindo Moisés, substituindo um servo de Deus, e ele tem a difícil tarefa de agora ser também igualmente importante na vida de um povo que já tinha o hábito de deixar de servir ao Senhor em muitos momentos. Então, Josué, ele enfrenta algumas dificuldades, né, no início da sua trajetória como líder do povo, um povo que começa agora, sob os seus cuidados, sob o seu governo, começa a ganhar as batalhas. É claro que tudo isso através do poder de Deus, da orientação do Senhor, e Deus prometeu ser com ele, abençoá-lo, assim como abençoou Moisés, o seu antecessor. Então, esse é o contexto, e agora, já no final, né, praticamente terminando aí a sua trajetória, o seu livro, Josué está dando as últimas orientações para o povo, e o povo, como vocês já sabem, irmãos e irmãs, o povo de Israel, eles entraram para possuir uma terra, mas uma terra que haviam habitantes nelas, uma terra onde haviam várias religiosidades, vários tipos de cultos pagãos estavam presentes, né, naquelas regiões onde o povo de Deus foi habitar.
um grupo das tribos de Israel, apesar de terem atravessado o Rio Jordão, depois voltaram e habitaram do outro lado. Porém, nessa trajetória toda, o povo de Israel ele fez algumas coisas que desagradaram a Deus, que contrariava a vontade do Senhor. Dentre elas, eles se casaram com mulheres estrangeiras dos povos aos quais eles estavam conquistando. Também deram as suas filhas em casamento para alguns dos povos que eles estavam conquistando. E uma outra coisa também é que quando você se junta com povos de outra cultura, infelizmente acontece de que as culturas acabam se mesclando e se nós não tomarmos muito cuidado, nós acabamos por estar servindo a outros deuses que não o nosso Deus único e verdadeiro. E é exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel começou a também idolatrar, a servir a deuses estranhos. Tá certo? O povo naquele momento estava um povo que muitos estavam se desviando com muita facilidade e desviando do propósito original, que era se manterem purificados, santificados para o Senhor. Então agora, o que acontece? Josué, então, ele tem agora a difícil tarefa de trazer o povo de volta para a realidade do verdadeiro serviço cristão na família, a realidade do Deus que eles serviam. E Josué, ele então relembra aquilo que Deus havia feito pelo seu povo, como Deus os havia livrado, como Deus os havia arrebatado das mãos do inimigo, como Deus os abençoara durante toda a trajetória, né, no deserto. E aí agora o povo que está vencendo batalhas de novo, né, através da bênção do Senhor. Então o povo precisava agora voltar realmente à presença do Senhor para realmente agradar a Deus. Então esse era o contexto, de maneira bem simples, simplificado, para que os irmãos possam se situar, né, onde nós estamos andando. Então ali Josué agora ele começa a confrontar o povo de Israel justamente com essa situação que eles estavam vivendo agora, de estarem servindo, se aculturando aos modelos cultuais, aos modelos de ritos dos outros povos que foram conquistados por eles. Então isso estava desagradando a Deus, e então Josué ele toma a palavra para justamente exortar aquele povo, a que eles pudessem realmente voltar a Deus que eles serviam, poder de fato servir apenas um único e soberano Deus. Então, meus irmãos, precisamos pensar, né? A nossa família é lugar de servir a Deus. Na família é o primeiro lugar de servir a Deus. Muitas vezes nós até servimos a Deus muito bem na igreja, né, ou fora da igreja, em outros lugares, mas quando chega em casa a situação inverte. Há inclusive uma ilustração, que não sabemos se real ou não, que se conta de que uma mulher gostaria de morar na igreja, porque na igreja o seu marido ele era muito bom para ela, tratava as crianças com educação, com respeito, e em casa era uma praga. Então é exatamente isso. Muitas vezes nós servimos a Deus muito bem em algum lugar, na igreja ou em algum lugar, mas chega na nossa família a gente se esquece de que é o primeiro lugar em que devemos servir ao Senhor. Então a nossa família, ela precisa ser realmente, deve ser o palco onde a nossa devoção acontece a Deus. Sabe, a nossa devoção, nosso culto, a nossa vida, ela é devotada ao Senhor, e isso começa justamente dentro do nosso lar. Então, se no nosso lar nós não conseguirmos realmente devotar a nossa vida, a nossa família ao Senhor, não vai ser na igreja ou em qualquer outro lugar que nós vamos conseguir fazer isto. Então é muito importante, sabe, que neste mundo que nós vivemos, de tantas crenças, de tantos credos diferentes, que nós realmente, como família do Senhor, possamos deixar sempre claro o Deus que nós servimos. Sabe? A Bíblia diz que nós precisamos estar prontos para dar a qualquer um que peça a razão da nossa fé. Então, como família do Senhor, nós precisamos realmente ter a nossa casa servindo ao Senhor, porque é na nossa casa que é o lugar de servir ao Senhor. Ontem falamos que era o lugar de oração, hoje estamos falando que é o lugar de servir a Deus. Família é de fato o lugar de servir a Deus. E esse foi o desafio
tá, que Josué ele enfrentou ao entrar lá na terra prometida. O povo, como eu já disse, entrou na terra prometida, tá, mas precisou conquistá-la. E ao conquistá-la se misturou. Não é? E aí eu me lembro do texto de Romanos, capítulo 12, quando nos diz que nós não podemos nos amoldar, né? Nós não podemos tomar a forma do mundo. Então nós precisamos realmente pensar nisso. Ao invés de nós transformarmos o mundo ao redor que nós vivemos, infelizmente muitas vezes, muitas famílias cristãs têm sido transformadas, têm se tornado famílias crentes aculturadas com o mundo. Então nós precisamos realmente pensar. Será que nós estamos servindo o único e verdadeiro Deus? Será que a nossa família está servindo ao único e verdadeiro Deus? Assim como naquela época, meus irmãos e irmãs, ainda hoje, as pessoas que não têm Jesus, elas zombam, elas escarnecem, sabe? Elas têm práticas pecaminosas e idólatras o tempo todo. E se nós não tomarmos cuidado, hoje com a facilidade da informação, com a tecnologia da informação e a rapidez com que essa tecnologia, com que essa informação chega aos nossos lares, se nós não tomarmos o cuidado necessário, nós também vamos nos aculturar às questões do mundo. E aí a nossa família vai deixar de servir ao único Deus vivo e verdadeiro para servir a outros deuses também. Sabe? Então nós precisamos observar que de fato a nossa casa, a nossa família, o nosso lar precisa sim ser um lugar de servir ao único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essas nações que viviam, né, que foram expulsas ou que foram conquistadas por Israel, sabe, elas eram uma ameaça para Israel, mas não pela força. Por quê? Porque Deus estava com Israel, então ninguém poderia subjugar Israel pela força, porque o Deus que eles serviam era o Deus Todo-Poderoso. Porém, eles certamente estavam ali sendo uma ameaça pelo uso da própria sedução, da sua aculturação. Então é muito importante, meus irmãos, que no mundo que nós vivemos, nos dias de hoje, eu e você possamos pensar em tomarmos um extremo cuidado com as coisas que nós vemos, ouvimos, com as músicas que ouvimos, com os lugares que frequentamos, sabe? Com as palavras que saem dos nossos lábios, porque tudo isso precisa agradar a Deus. E isto implica em começar a fazer desta forma, agradar a Deus primeiramente dentro das nossas famílias. Então, se eu não conseguir agradar a Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dificilmente vamos conseguir agradar a Deus lá fora. Se eu não servir a Deus dentro da minha casa, da minha família, dificilmente eu vou servir a Deus na igreja ou em qualquer outro lugar. Israel, ele caiu, mas não pela perseguição, não pela espada, mas caiu pela aculturação justamente a esses povos. Então, meus irmãos e irmãs, precisamos tomar muito cuidado, sabe? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, essa é exatamente a ideia que Deus tem para a nossa família. Que nós não venhamos a nos amoldar a essas coisas do mundo, mas que nós possamos sim nos amoldar à palavra de Deus, que nós possamos nos apegar a palavra fiel, para que então, através, irmãos, da palavra de Deus, nós tenhamos uma família estruturada, uma família que serve de verdade ao Deus vivo e verdadeiro. Então, o povo de Israel estava vivendo agora um contexto onde eles estavam já aculturados às questões dos povos pagãos que viviam naquela região. Então, de repente, agora Josué, ele precisa conclamar o povo a de verdade servir a Deus. Servir a Deus. A voltar ao primeiro amor, sabe? Porque, infelizmente, irmãos e irmãs, hoje em dia, da mesma forma, muitos crentes, têm se esquecido do primeiro amor. Muitos cristãos, até que servem a Deus, que estão na igreja e que têm famílias até abençoadas por Deus, mas muitas vezes, irmãos e irmãs, não nos esquecemos do primeiro amor com que Deus nos chamou lá atrás.
sabe? Aquela chama que deveria ficar acesa o tempo todo dentro de nós, aquele desejo ardente de servir, de professar a fé no Senhor o tempo todo, de dar a razão da nossa fé o tempo todo, esse fervor muitas vezes tem acabado ou se esfriado. Então nós precisamos sim buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo, invocar o Senhor, mas enquanto Ele está perto. Então observe, meus irmãos, é nesse momento que Josué, ele dá o seu testemunho, sabe? Josué, ele estava ali se importando sim com o povo, mas ele precisava mostrar àquele povo, naquele momento, de que ele tinha tomado uma decisão. E de que ele estava realmente servindo ao Senhor. E que ele era o chefe daquela casa. E como líder da sua família, ele decidiu, olha, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. O que vocês vão fazer, eu não sei. Se vocês vão preferir servir ao Deus lá dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus, qualquer outro, não importa. Agora, eu e a minha casa tomamos a minha decisão. Nós vamos servir ao Senhor. Vamos continuar servindo ao Senhor. E aí, meus irmãos e irmãs, quando Josué toma essa decisão, ainda mais a sua casa é abençoada. Sabe? Então é importante também isso no nosso coração, na nossa vida, na nossa família. Quando nós tomamos a decisão firme de servir ao único Deus vivo e verdadeiro, então a nossa casa será abençoada. Sabe? A Bíblia diz isso. Ainda que nós tenhamos casamentos mistos, né, na igreja, e isso acontece em todas as igrejas, né, onde um cônjuge é crente e o outro não, um é salvo já e o outro ainda não. Então, ainda que tenhamos casais e famílias assim, mistas, mesmo assim a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que se consentiu o ímpio em morar com o crente, não é para se separar, não. Pelo contrário. Por quê? Porque o esposo ou a esposa crente, ela abençoa o cônjuge não crente. E aí os filhos, eles passam a ser santificados. Por quê? Porque alguém ali, naquela casa, serve o Deus vivo e verdadeiro. Então, meus amados irmãos, é importante nós pensarmos e tomarmos essa firme decisão. Não, eu não quero saber o que vai acontecer ao redor de mim, mas eu e a minha casa, nós de fato vamos servir ao Senhor. Josué, vocês percebam que Josué não deixou a sua família à deriva. Ah não, se a minha família quiser, ela vai servir ao Senhor. Josué poderia ter falado isso, mas como assim ele tomou decisão pela esposa, tomou decisão pelos filhos? Né? Talvez alguém possa pensar isso no dia de hoje. Ah não, meu pai e minha mãe não podem tomar decisão por mim. Bom, enquanto o filho ele é menor de idade, está sujeito à autoridade dos pais. Enquanto os filhos são dependentes dos pais, estão sujeitos à autoridade dos pais. E sim, os pais podem tomar a decisão, sim. E aqui se trata, irmãos e irmãs, da decisão espiritual. Mais ainda importante do que uma decisão simplesmente de ir à igreja. Mas é uma decisão espiritual. Onde aquele Josué ele decide, olha, não quero saber, vocês podem resolver aí agora, decidam agora, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E se você observar com o exemplo que Josué dá ao seu povo, ele consegue liderar não só a sua casa, como ele consegue também liderar aquele povo. Ele consegue fazer aquele povo voltar à razão, sabe? Então, assumir o papel diante do Senhor. Senhor, eu e a minha casa, nós tomamos a decisão de servir ao Senhor. Eu sei que não é decisão fácil, irmãos, porque ainda mais hoje, né, com tantas coisas que a gente tem aí sendo oferecidas muito facilmente, né, não é fácil manter filhos no caminho do Senhor, não é fácil manter a nossa casa realmente com uma vida de oração, com uma vida de leitura da palavra, né, realizando os cultos domésticos, não é fácil não, mas mesmo assim, o que Deus quer de nós é uma resposta de decisão, sabe? Deus espera de nós uma posição firme. Não importa se é o homem ou a mulher, o líder espiritual da casa, em alguns lares, né, esses papéis estão trocados por conta de um ou outro não ser crente, mas se os dois são crentes, assumam o papel, sabe? Se é uma família onde todos servem a Deus, então o marido assuma esse papel junto com a sua esposa, sabe? Para que dizer para Deus, Senhor, não importa o que vai acontecer amanhã, mas nós queremos hoje servir ao Senhor e servir com alegria,
sabe? Então, Josué, ele assume o papel de líder, ele faz a escolha de servir a Deus todo o tempo, sabe? Ele comanda a sua família nessa direção. Então, a ideia, meus irmãos, aqui é que eu e você possamos comandar também a nossa casa. Não estou falando isso só para homens, mas as mulheres, todos nós, comandar a nossa casa de maneira espiritual, a servir ao Senhor de verdade, sabe? Homens e mulheres fortes e firmes, que liderem as suas famílias no serviço divino. Não dá, irmãos e irmãs, nesses dias de hoje, para nós brincarmos de ser crente, porque a coisa está feia, sabe? Precisamos ter uma posição firmada. As pessoas que convivem conosco precisam ter convicção de que nós somos uma casa de crentes de verdade, crentes da maior firmeza. Mas para isso é preciso que nós possamos dar bom testemunho. Bom testemunho. Não quer dizer que você não vai errar. Muitas vezes achamos que dar bom testemunho é não cometer erros, não pecar. Isso é um erro, não é? Porque na verdade, dar bom testemunho não é não pecar, mas é ser uma família, né, que busca, que serve, que tenta agradar ao Senhor em tudo, que busca fazer a vontade de Deus e que por vezes vai cometer erros. Mas alguém que ao cometer erros, reconhece os erros e tenta consertá-los diante do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós precisamos sim de homens e mulheres que não temam nada, sabe? Não temam nada a não ser a Deus. Homens e mulheres que não temam nada a não ser desagradar a Deus. Precisamos de homens e mulheres que não temam nada a não ser pecar contra Deus, sabe? Precisamos sim de homens e mulheres que não sirvam a ninguém mais, senão ao único Deus vivo e verdadeiro. Que esta seja a sua casa, meu irmão, minha irmã. Que esta seja a sua família. Uma família onde só sirvam ao Deus único, o Deus Todo-Poderoso, sabe? Aquele Deus que nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Nos chamou com santa vocação e tem nos abençoado com a santificação. E um dia vai nos levar para junto dele, para finalmente estarmos para sempre com o nosso Senhor. Então, ore muito pela sua família, busque a Deus na sua família, de modo que a sua família realmente possa ser uma família que venha a servir ao Senhor. E eu sei, meus irmãos, conhecendo alguns, né, pelo menos dos nossos irmãos aqui, eu sei que alguns irmãos têm um lar misto, né, ainda, e eu não vou citar nomes, mas dizer que é importante, meu irmão ou minha irmã, você que tem um lar que ainda todos não servem ao Senhor, que você não desanime, que você não esmoreça na oração, que você possa realmente calejar os seus joelhos. É claro, estou falando no sentido, né, da oração, você possa buscar o Senhor mesmo, não descansar de orar pela sua casa, pela sua família, pela salvação dos seus, sabe? Porque é promessa do Senhor. Se nós crêssemos no Senhor Jesus Cristo, seria salvo eu e a minha casa. Então, meu irmão, minha irmã, se é promessa do Senhor, o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, o nosso Deus que fez a promessa, quem fez a promessa é fiel, sabe? Ele há de completar essa obra que ele um dia começou na sua casa, na sua família. Mas precisamos continuar crendo, buscando, servindo e intercedendo pela nossa família. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Eu quero colocar uma canção que, igual aconteceu ontem, né? Eu tinha separado outra, mas eu vou mudar. Né? O bom da internet é isso, né? Vamos ouvir. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Vamos ser. Essa aqui. Já achei. Deixa eu ver se vai ter propaganda. Acho que não. Adora o Senhor. Então nós vamos orar, tá bom? Se você tem um pedido de oração, escreva aí. Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever
Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu vou deixar tocando aqui, meus irmãos, baixinho, nós vamos orar, tá bom? Eu quero orar pela sua família, orar para que Deus continue abençoando sua casa, sua vida. Eu sei, meus irmãos, que não é fácil nós vivermos em um lar misto, né? Mas ainda assim, o nosso Deus, Ele há de cumprir a sua promessa na sua família, na sua casa, na sua vida. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, diante de Ti, Pai querido, queremos colocar a vida dos meus irmãos e irmãs nesta hora. Senhor, quantas famílias, Pai, têm passado por lutas tremendas, com filhos, ó Deus, que ainda não servem ao Senhor, com filhas, Senhor, que não têm agradado ao Senhor na sua vida, na sua atitude. Quantas famílias, ó Pai, quantas servas do Senhor têm sofrido com maridos não crentes, incrédulos. Ou quantas, ó Deus, quantos servos do Senhor, homens, também têm sofrido com as suas esposas não crentes, ainda incrédulas. Mas, Pai querido, nós queremos colocá-los nas Tuas mãos nesta hora. Interceder pelas famílias dos Teus filhos e filhas, para que de fato, ó Deus, a bênção do Senhor, no cumprimento da promessa do Senhor, venha sobre essas famílias, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, por conta desses dias maus que vivemos, se for Tua vontade, Senhor, abrevie esses dias, para que essas famílias possam, ó Deus, de fato, toda elas servir ao Senhor. Ó Deus, que alegria certamente haverá no coração desses irmãos e irmãs, quando toda a sua casa vier a servir ao Senhor. Mas, Pai, para isso é preciso uma intervenção sobrenatural do Senhor, livrando das drogas, livrando do alcoolismo, livrando, ó Deus, da pecaminosidade. Ó Pai, liberta a vida, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa as famílias, ó Deus, que são servos do Senhor. Fortalece as famílias, Pai. Fortalece, ó Deus, os Teus servos e servas. Ó Deus, não permita, Pai, que as nossas famílias venham se aculturar às questões mundanas, mas que sejamos, ó Deus, guardados pelo Senhor, que possamos estar blindados, ó Deus, pelo Senhor, para que praga alguma chegue à nossa tenda, à nossa casa, e de fato, ó Deus, sejamos alvos da Tua misericórdia e da Tua graça. Ó Pai querido, cura as enfermidades, Senhor. Deus, eu Te agradeço, meu Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom o tempo todo. E coloco nas Tuas mãos, meu Pai, a vida dos meus irmãos e irmãs, aqueles que passam por dores, aqueles que estão no luto, Senhor. Deus, eu quero interceder pela vida do pastor Ronaldo Lidório, sua esposa, ó Deus, sua sogra, Deus, que estão com Covid-19, Senhor, lá no Amazonas, têm sido cuidados, o Senhor está cuidando, ó Deus, mas eu peço a recuperação dos Teus servos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. Que esta família de missionários, Deus, que tanto tem trabalhado na Tua obra, sejam restaurados. Já de tantas outras enfermidades, o Senhor já os livrou. E agora de mais essa, Senhor, abençoa os Teus servos. Também abençoa, Deus, a Tua igreja, para que muito em breve, Deus, possamos ter condições de cultuar ao Senhor juntos, congregados, e poder, ó Deus, de fato adorar o Teu santo nome. Ó Pai, eu oro ao Senhor pela Tua igreja, eu oro ao Senhor pela nossa nação. Peço que o Senhor abençoe as famílias cristãs desta nação e que possamos fazer a diferença, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Ó Deus, coloca as nossas vidas nas Tuas mãos e peço que o Senhor nos abençoe e que o Senhor faça resplandecer Seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de todos nós, que o Senhor levante o Seu rosto sobre nós, ó Deus, e nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, que pena, né, que terminou, que pena que acabamos por esta noite, né? Mas amanhã, às 20 horas, se Deus permitir, nós estaremos aqui juntos em mais um momento com Deus. Quero agradecer a sua companhia, as suas orações, tá bom? Pedir que você continue orando, tá, pela igreja, continue orando pela sua família. Não desiste da sua família. O nosso Deus não desiste de nós. Ele não desiste de você nem da sua casa. Então também não desista, não pare de orar, não pare de interceder, porque Deus vai abençoar. Que Deus te abençoe. Tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser.